Boa tarde, bem-vinda a mais um Culto das Mulheres. Antes da gente entrar no assunto, vou apresentar minhas convidadas de hoje, Pastora Bela. Olá. Pastora Fabiana. Olá, boa tarde. E hoje nós vamos conversar sobre mais um tema que foi sugestão de vocês. Na nossa caixinha do Instagram a gente colocou lá que temas vocês gostariam que nós conversássemos aqui nos Cultos das Mulheres. Quase que não saiu. Dessa série, que está sendo incrível, né? Essa série de Eu Não Nasci Pra Isso. Acho que está sendo uma revolução. Esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem e falou, está sendo minha terapia. Porque fiz terapia não sei 500 anos e você está tratando de coisas e tocando em áreas que nunca foram tocadas, eu nunca parei para observar com essa ótica. E esses retornos, né, têm feito com que a gente persevere nesse tema. Para quê? Para que você possa ser de fato transformada pela ação do Espírito Santo, né? Então, antes da gente começar, eu quero já liberar uma palavra para que esse culto seja um instrumento nas mãos de Deus, para que o Espírito Santo possa descortinar revelações da parte de Deus e trazer um entendimento nessa área muito sensível. A gente estava aqui conversando nos bastidores, né? E é um tema delicado, né? É um tema que muitas vezes a gente não quer encarar, não quer reconhecer, né? Porque é feio. Mas que é muito mais comum do que a gente imagina, né? A gente percebe, às vezes, nos ambientes em que a gente vive. Nós, como pastoras, eu acho que isso fica, às vezes, mais explícito, né? Porque a gente lida muito com as vidas, né? A gente consegue perceber que ainda existem irmãos em Cristo que dão lugar para essa natureza que é pecaminosa, né? Que Deus chama de pecado. Sobre o que você está falando, pastora Aline? Você não nasceu para ser invejosa. E aí, vamos começar com o significado do que é ser invejosa, para a gente já ir construindo um raciocínio e para que a gente consiga dando passos nesse entendimento, para que você seja liberta. E caso você fale, não, comigo não tá, isso aí não existe em mim, se torne uma ferramenta para que você seja uma ajudadora de libertação no processo de vida de outras pessoas que talvez sejam aprisionadas por essa natureza. Porque às vezes a gente tem essa tendência de se isentar, né? A gente pensa, não, isso não é comigo. E aí a gente não observa, mas aquilo pode virar amanhã um instrumento, né, na mão de Deus, através do Espírito Santo, para que a gente ajude outras pessoas. Então vamos lá? Olha só. No dicionário, a inveja é o sentimento de ódio, de desgosto ou de pesar que é provocado pelo bem-estar ou pela prosperidade e felicidade de outra pessoa. Só aqui já dá pra gente fazer o quê? Um culto de 50 minutos, né? Porque você vai perceber que a inveja por si só, ela não é só uma coisa que acontece, dá e passa, né? Não dá e passa. Ela vai virar outra coisa. Ela vai gerar um sentimento de ódio, de insatisfação, de desgosto. Ou seja, você vai ficar desgostoso de ver a felicidade de outra pessoa, de ver a prosperidade de outra pessoa, de ver o êxito de outra pessoa. E isso pode virar, né, em outra definição de inveja, é a cobiça. Pode levar você a começar a querer cobiçar o que o outro tem, o êxito do outro, a felicidade do outro e deixar de enxergar a sua própria. Outra definição é desejo muito forte de possuir ou desfrutar de algum bem possuído por outra pessoa. Então, vocês estão vendo que a inveja vai acolher essas duas dinâmicas. Num primeiro momento, eu tenho uma insatisfação de perceber o êxito do outro, né? Talvez um bem na vida do outro, uma felicidade. Às vezes a gente não tem inveja de coisa, né? A gente tem inveja da vida que a pessoa tem, né? Da alegria que a pessoa tem, dos relacionamentos que a pessoa tem, da felicidade que a pessoa tem. Aquilo te gera um desconforto, um desgosto, né? A prosperidade da pessoa. E depois pode gerar esse lugar de você ter um desejo muito forte de possuir aquilo que é do outro, né? Então vamos começar a conversar do assunto? Quem pode começar? Vai, Fafá, começa, Fafá. A gente tava com saudade de você aqui nesse sofá. Vamos começar com você. Eu acho que a gente precisa
desmistificar um pouquinho também, fazer uma separação, né? Porque uma coisa é você admirar alguém, né? Então você admira aquela pessoa, você admira o que ela tem, você admira o lugar que ela alcançou, o sucesso que ela tem. Isso é legal. O problema, como você mencionou aí no significado, é quando essa admiração começa a gerar dentro do nosso coração esse sentimento de que aquele lugar era para eu estar. Eu que tenho mérito, eu que tenho mérito para estar naquela posição, para ter alcançado aquela posição, para ter aquele relacionamento, para ter aqueles bens. Mas você não acha, você falou assim, admiração, eu acho que às vezes não é uma admiração, é um reconhecimento do êxito da outra Sim. pessoa, né? E aí esse reconhecimento, tipo assim, eu não tenho como negar, essa Sim. pessoa tem esse êxito nessa área, né? Essa pessoa é muito feliz, tá bom, reconheci. Mas aí o que aquilo vira em mim, né? Porque quando a gente admira, a gente não olha com esse olhar de depois virar uma coisa ruim, né? A gente olha às vezes até com um olhar desafiador, do tipo, caramba, eu gostaria de ser como essa pessoa. Que caminho que essa pessoa trilhou, né? O que eu posso aprender com ela? Qual foi a receita que ela usou para chegar nesse lugar? Não entra nesse lugar da gente dar abrir essa porta para ódio, né? Para raiva, para ressentimento, né? Para frustração. Eu acho que são duas coisinhas assim, né? Meio diferentes. Sim. E é isso, né? Assim, em muitos casos a gente vê as pessoas ficando felizes com, às vezes, uma situação ruim que aquela pessoa está passando, também é um sinal de inveja, né? Não é só o oposto de eu ficar deprimida ou frustrada vendo o sucesso do outro, mas também quando aquela pessoa que é alvo, que é o objeto da minha inveja, ela também passa por uma situação, aquilo também gera uma felicidade. Uma felicidade. Né? Tipo, ainda bem que se ferrou, né? Exatamente, exatamente. Então, é muito perigoso. É algo que é muito perigoso, né? E como a gente viu, vai desenvolvendo outras coisas ruins, né? O ódio, a mentira, porque aí você começa também a traçar mentiras a respeito daquilo. Porque você acaba querendo contaminar quem também está ao seu redor para a pessoa se juntar a você. Você não quer ficar sozinho naquilo, não né? fica sozinho para você contaminar e a pessoa também falar, não, mas realmente ela não deveria estar. E aí você começa a contaminar todo um ambiente que é perigosíssimo, porque você mata várias pessoas que estão ao seu redor por conta da sua má conversação, por conta da sua inveja, você está contaminando aquele outro que nunca nem teve aquele olhar, mas ele vai passar até a sua ótica olhando o sucesso do outro, que é um mérito, ele está sendo admirado, foi um mérito por algo que ele fez, por algo que ele conquistou, mas você, com a sua ruindade, com a sua inveja dentro de você, você está matando todo o seu povo que está do seu lado, dos seus amigos ou familiares, o seu marido, isso é muito comum, homem, marido e mulher se juntam para poder ficar, né? Você não viu lá o fulano? Sair ileso, né? E começar contaminar o outro por conta da inveja que existe dentro dele. Isso é muito perigoso, porque a inveja não anda sozinha. É verdade. Exatamente. Ela vai carregando todo esse, o ódio, a mentira, a fofoca e tudo de ruim vai junto nessa caixinha da... E a pessoa acaba que não percebe que a sua vida fica paralisada também. Porque você tá tão focado na vida do outro que você não atenta para o que eu preciso fazer, né? Para onde que eu preciso me mexer? O que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar? O que eu posso alcançar? O que eu tenho que aprender também, né? Porque às vezes eu vejo as pessoas não se alegrando com o êxito do outro, mas eles não pensam o que eu posso aprender, extrair, né? Com essa situação. O que Deus pode me ensinar, né? Que área da minha vida eu preciso reavaliar, até nas coisas espirituais, né? Um ambiente de igreja, a gente estava conversando aqui nos bastidores, que sempre foi uma preocupação minha, né? Às vezes existe esse lugar dessa competiçãozinha sorrateira, né? Da inveja, sutil, da posição, né? Que o outro tem. E eu sempre
fiz questão de ser a primeira a publicamente reconhecer o valor de um, reconhecer o valor da outra e reconhecer o que você tem que eu não tenho com alegria, entendendo que somos um corpo e se fazemos parte de um corpo, que o cabeça é ele, ou seja, quem vai aparecer na foto vai ser ele, né? Que bom que eu faço parte, né? Então, que bom que você tá comigo, porque o corpo tá mais bem representando essa cabeça. Que bom que você tem um talento que eu não tenho, porque eu me beneficio de sendo uma com você, de terem agora em mim manifestações que eu não teria. A gente sempre procurou viver dessa maneira e muitas vezes dentro da igreja não tem isso, né? Por que essa pessoa tá nessa posição? Se eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Já parou para pensar que pode ser Deus? Né? Já parou para pensar que Deus pode estar querendo retardar um tempo porque você ainda não tá maduro? Que você ainda não consegue nem ter a alegria de ver o seu irmão ter êxito? Será que você vai ser um bom líder? Né? Será que você tem as competências para ter misericórdia, compaixão, ser um intercessor daquele que carece? Se você tem essa prontidão em justificar, né, as coisas através dessa ótica tão deturpada? Então, a gente muitas vezes vai ver dentro da igreja uma movimentação dessa e assim, quando eu vi esse tema, eu achei fantástico, porque é uma coisa que eu acho que é tão distinta e opositora da vida de Deus, que não deveria haver esse lugar, né? Então, eu nunca permiti que houvesse qualquer conversa paralela para falar nada umas das outras. Se você não tem algo para falar bem da sua irmã, não vem vir falar mal dela, não. Então, e é aquela história, né? Bobeou para conversar comigo, o alvo vai ser você. Vai vir para falar de um, eu vou virar a bazuca para você, né? Por quê? Porque eu acho injusto, eu acho errado. Não é bacana a gente ficar diminuindo o outro, às vezes, para se validar, para se sentir melhor, né? Ou para se achar mais digno de ter uma posição ou ter um lugar. E essa dinâmica, muitas vezes, na vida de comunidade, acontece com facilidade. E se a gente não for um interrompedor dessa dinâmica, a gente vai abrir um lugar para divisão, para separação, né? Para ódio, para raiva, para coisas que não tem nada a ver com Deus. Eu não até expressam a Deus. Separei um texto que o dia que ele entrar no nosso coração, a gente não dá lugar para inveja, a gente não dá lugar para falar mal do outro, para desejar o mal do outro, ou odiar o meu próximo, que é Efésios 4:16, que fala: do qual todo o corpo bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. O que significa? Porque eu tenho um talento, o outro tem um talento, cada um juntando, ele vai edificar o corpo. Eu preciso do meu dedo, assim como eu preciso da minha mão, como eu preciso do meu antebraço, e eu preciso de tudo, mas nem todo mundo vai ser o dedo, vai ser a mão, vai ser o antebraço. E eu até exemplifiquei aqui nas nossas conversas. Eu não posso querer ser igual a Fafá, que tem um talento maravilhoso de ser perfeccionista, ela é detalhista, tudo que ela faz com uma grande excelência. Aí imagina se eu não sou uma pessoa detalhista, não sou uma pessoa tão perfeccionista, eu sou uma pessoa que sou mais rápida. E aí eu vou ficar... Fafá, ela é perfeccionista, é excelente em tudo que faz, todos os elogios que ela ganha, mas eu também não ganho, mas eu... Não, glória a Deus pelo perfeccionismo da Fafá. Glória a Deus que ela enxerga os detalhes, glória a Deus que ela consegue fazer tudo nos mínimos detalhes e tudo coopera para o bem. Coisas que você não faria. Porque eu não faria, então eu não Nossa, entregaria um trabalho tão bem. Gente, deixa eu contar pra vocês nosso grupo do Kids. Nosso grupo do Kids tem uma dinâmica. A gente tá lá felizão, botando as coisas que a gente tá fazendo. Aí a Fafá lança o dela. Quando ela lança o dela... Desclassifica todos. Aí ela desclassifica a Vibária. A gente só fala, Fafá, né? Chato isso, né, minha filha? Vai fazer o quê? Arrasou. Maravilhosa. Vamos copiar o da Fafá agora, nesse Não, momento, e olha como né? é lindo, porque eu posso virar e falar assim, Fafá, me ajuda aqui, olha aqui o que você acha que eu posso melhorar. Ela vai lá, vai corrigir, vai fazer, e a gente vai falar, pô, então vamos copiar o Como dela e vamos você fazer. cooperar, né? Exato. Cooperar uma Glória com a as Deus outras. por isso, mas imagina se eu fico tentando ser perfeccionista, excelente. Eu tento o meu melhor, mas eu não quero o mal da Fafá, eu quero mais aquela Exato. faça, porque é o corpo de Cristo junto, cada um com o seu jeitinho, pra gente edificar o quê?
o Senhor, o reino do nosso amado, a nossa igreja. Então, assim, eu não posso querer, porque eu canto no chuveiro, eu acho que um dia eu vou cantar no louvor. Não, nunca isso vai acontecer. Eu falo, nossa, você viu como ela desafinou? Olá, não tenho nem Né? o que falar. Filha, tá Bate bom. palma aí. Bate palma e agradece a Deus que é ela que tá cantando. Exatamente. Eu separei 2 textos, porque acho que é importante para você, né, que pensa que é achismo. Não é achismo, a palavra condena a inveja como pecado. Em Provérbios 27:4 fala: a ira é cruel e a raiva é ultrajante, mas quem é capaz de permanecer diante da inveja? Então aqui é uma ponderação, né? A inveja é pior do que a ira e ela é mais ultrajante do que a raiva. E o outro texto é Provérbios 14, que para mim esse texto é um pouco mais forte, porque ele fala de como que o nosso corpo pode sofrer consequências de darmos lugar a esse pecado. 14:30 fala assim: o coração sadio é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. E no original, esses ossos fala da substância do próprio ser. Ou seja, você começa a apodrecer quando você começa a dar lugar para a inveja. Você começa a se deteriorar. Aquilo que apodrece, né, ele perde as suas qualidades, ele perde a sua formosura. A carne, quando ela começa a apodrecer, ela começa a, inclusive, ter mau cheiro. Ela infecta o ambiente, ela interfere no meio. Então, aqui, esse texto está dizendo que se a gente quer ser sadio, né, o coração sadio, ele vai ser vida para a sua carne, mas se você der lugar para inveja, você vai começar a experimentar essa podridão. E quando eu estava pensando na podridão, né, a gente que cresceu brincando na rua, às vezes algum bicho morria na rua, tudo, a gente às vezes sabia pelo cheiro. Pelo cheiro. Né? Pela consequência. Às vezes a inveja ela não vai ser tão evidente, mas aquilo que ela carrega, que ela desencadeia, vai aparecer, né? Que é a facção, que é a dissensão, que é a contenda, né? Que é esse lugar de ódio, de raiva, de inconformidade com o sucesso e com o êxito do outro. Então, cuidado, né? Se você está em um ambiente, ou se você se percebe muitas vezes dando lugar para essas coisas, vamos lá observar se no coração não está ficando podrezinho, né? Porque você está dando lugar para a inveja, né? Para desejar aquilo que o Senhor não te concedeu. E se Ele não te concedeu, Ele sendo todo-poderoso, né, o regente de todas as coisas, e assim, a gente tem um descanso de que Ele é bom, né? Então, diante da sua infinita bondade, Ele sabe o que é melhor pra gente. A gente sempre conversa sobre filho, a gente tem um entendimento comum, né? Que é o quê? Eu não vou dar pro meu filho uma coisa que eu sei que vai fazer mal pra ele, né? Algo que pode fazer o meu filho tropeçar, fazer ele se machucar, fazer ele ferir a si mesmo e ferir aos outros. Eu não vou conceder aquilo pro meu filho. Então, muitas vezes, você não está vivendo aquilo que você idealizou, não tem nada a ver com o outro. Tem a ver, às vezes, com o seu estado, com o que Deus ainda quer dar uma limpadinha ali, né? Ainda quer dar aquela polidinha para você ficar mais maduro e mais pronto para poder executar e viver aquilo, né? E as medidas de Deus também para lidar com seus filhos. A gente estava conversando aqui e a gente falou que existiam antídotos, né? E que um antídoto é esse, né, da inveja, que é você enxergar a sua singularidade, né? Exato. Deus te fez única, Deus te fez com qualidades individuais, com um temperinho individual, com características peculiares, suas, e para um propósito específico, né? Deus não tem filhos favoritos, mas ele tem propósitos diferentes para os seus filhos. E se a gente fica preso olhando naquilo que o propósito que a minha irmã está desempenhando, que eu não vou olhar para o meu propósito. E aí eu não vou buscar, né? Não vou
perguntar para o Espírito Santo, qual é a história que a gente vai escrever, né? Qual é a história que a gente tem para escrever juntos aqui? Escreve comigo, com as aptidões que eu já recebi do Senhor, com a Exato. capacitação que eu já recebi do Senhor, o contexto familiar que o Senhor me proporcionou. Exato. Vamos escrever uma história. E quando a gente escreve uma história com o Senhor, não tem o que se comparar, não tem o que olhar para o outro, porque é única. É aquela história que Exato. você escreveu com o seu amado, com o seu Senhor. E aí não tem espaço para inveja, né? Não É tem espaço verdade. para esse sentimento que a gente está falando. É verdade. Eu estava lembrando, eu anotei aqui um outro texto que fala, em Tiago, fala: quem é o homem sábio e dotado de conhecimento entre vós? Que mostre pelo seu bom comportamento as suas obras com mansidão da sabedoria. Mas se tendes uma amarga inveja e contenda em vossos corações, não vos glories, nem mintais contra a verdade. Esta sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual e diabólica, porque onde há inveja e contenda, há confusão e toda obra do mal. Então, assim, a gente percebe que é no coração que começa, né? É dentro de você. E a gente sabe que todos nós temos tendências, né, carnais. Às vezes por reproduzirmos o ambiente em que vivemos, às vezes por realmente termos nascido com aquela semente pecaminosa dentro de nós. Mas a gente precisa entender que o nosso coração, não à toa que na palavra em Provérbios mesmo fala que a gente, sobre tudo que deve guardar, devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida, né? Então, tudo que vai ser... vai ter algum funcionamento na nossa vida, vai começar, a fonte fala disso, né? Do que começa a jorrar. Vai começar a jorrar do seu coração, então você precisa guardar seu coração, para você não dar lugar para contenda, para você não dar lugar para inveja, para você não ter esse coração que não é sábio, né? Você ter essa preocupação de ter mansidão da sabedoria, e aqui essa mansidão não é ser um pastelão, né? Mas é você podendo atacar o outro, né? Você podendo trazer juízo sobre o outro, você se abstém de fazer aquilo, mesmo podendo, porque você se deixa dominar pelo Espírito Santo. Isso é tão glorioso. Né? Então eu deixo o Espírito Santo me guiar. E se a gente for meio fazer um resumão, os textos que vão falar da inveja estão sempre relacionados com o coração. É como que o nosso coração pode ser enganado por esse sentimento, né? A palavra fala que o coração do homem é enganoso, e a gente pode se enganar pelo que a gente está sentindo, né? Porque o ódio é um sentimento, a raiva é um sentimento, né? A contenda, essa ira, né, que fala no outro texto, é um sentimento, mas é proveniente do quê? Né? Se for da inveja, a gente precisa automaticamente ir contra, parar esse processo. Texto de Marcos 7, Jesus fala assim: o que sai do homem, isso é o que o corrompe. Porque do interior do coração dos homens procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos, roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez, e todas essas coisas mais procedem de dentro e corrompem o homem. Então vai começar lá dentro do seu coração, vai proceder de lá de dentro. E o que sair? E aí, né, essa inveja pode frutificar de várias formas. A gente precisa procurar arrancar essa raiz de dentro de nós, para que a gente possa viver a plenitude daquilo que Deus tem. E uma das coisas que eu acredito que demonstre estarmos plenas no Senhor é a nossa satisfação, né? A gente conseguir olhar para a nossa vida e ficar satisfeita. Eu estou satisfeita de estar vivendo esse momento, né? De estar tendo essa experiência, de estar vivendo esse momento nos meus relacionamentos. Aprove ao Senhor. Eu gosto muito, às vezes, as pessoas
começam a reclamar, eu não tenho mais tempo para fazer tal coisa, eu não tenho tempo para estar com tal pessoa, eu não tenho tempo para... E começa a invejar aqueles que têm, né? Enquanto que a gente deveria parar para olhar os marcos de Deus na nossa vida para celebrar, né? Lembrar que bom que eu pude ter esse tempo em que eu falo muito para os meus meninos, eu falo, meus filhos, aproveita essa juventude, que a sua única preocupação é estudar e guardar os mandamentos, aquilo que a gente ensinou a vocês, porque vocês podem desfrutar mais dos amigos, vocês podem ter mais tempo para curtir aquilo que Deus proporciona, sem a exigência que a vida responsável muitas vezes traz pra gente, né? Quando eu não tinha filhos, por exemplo, a minha vida era 100% da igreja para as pessoas. Quando eu comecei a tê-los, a responsabilidade de olhar por eles me tirou uma liberdade que eu tinha antes. Eu vou ficar triste? Eu vou olhar para quem está tendo e vou ficar arrasada, cortar meus pulsos, né? Ficar com raiva daquela pessoa porque ela tem o que eu não tenho? Não, eu vou olhar para o tempo que Deus promoveu para minha vida. Agora Ele promoveu a maternidade. Diante disso, eu estou vivendo uma outra jornada. Que bom que aqueles meus irmãos agora podem viver algo... E suprir, de repente, a sua falta. Né? Eu lembrei aqui, não sei se você vai lembrar, Fafis, a Bela, eu acho que ainda não era da igreja nessa época. Lembra aquela época na igrejinha que a gente começou a fazer oração e aí começou a ter vários moveres, assim, sobrenaturais os moveres. Era as pessoas vendo anjos, eram as pessoas ouvindo a trombeta, ouvindo o anjo tocar trombeta. Isso quando a pessoa não caía e aí depois contava que tinha ido no céu. Arrebatada e tal, aquele mover, aquele avivamento, e eu com 3 crianças pequenas dentro de casa, né? Então, às vezes, estava assim, a gente fez uma oração direta, acho que foi de 2 ou 3 dias, e eu com as crianças, aí o povo ia lá em casa comer, aí iam comer, aí só que teve uma vez que tava assim, eu tava lá feliz, né, apareceu alguém, aí me conta o que tá acontecendo, não tinha internet, não tinha nada disso, aí me conta, gente, o que tá acontecendo, e não sei o que, e aí tava todo mundo lá e ligaram da igreja, falou, cara, vem aqui agora, a gente tá ouvindo... tocar a trombeta, cara, a gente tá ouvindo. Aí, olha aqui, a gente ouvia no telefone. Aí o povo que tava todo lá em casa falou, tchau, mama, a gente não quer perder isso não. E eu lá, com as 3 crianças, né? Aquele momento eu falei, cara, naquele momento eu falei, Deus... eu tô vivendo um outro tempo, né? Que bom que eles podem ir. Eu só falei, Senhor, só não me deixa de fora, né? Deixa eu experimentar o Senhor também de maneira poderosa aqui dentro desse contexto. Mas eu vou ficar triste, né? Eu vou invejar? Não, é outro momento. Né? Hoje eu posso estar, meus filhos já estão grandes, eu posso estar e fico feliz que vivi o tempo que Deus propôs lá atrás com excelência e sem ressentimentos no meu coração. Então, acho que a gente se desfazer dessa tendência natural que muitas vezes a gente vai acabar tendo, tem que ser um objetivo para que a gente possa se alegrar com tudo que o Senhor faz. Você tinha, acho que é o seu texto, né, que a gente tinha falado Tito, que era muito bacana para a gente encerrar Tito 3. com ele. Tito 3:3 fala assim, porque também nós éramos noutro tempo tolos, desobedientes, enganados, servindo a várias concupiscências e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens apareceu, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. É isso, gente. Diante desse texto, né, eu só posso dizer para você que você deixa as tolices que a carne faz com que muitas vezes a gente se embarace, né? Deixe de abraçar esses sentimentos, essas tendências. Escolha, isso é uma escolha. Você vai escolher deixar para trás as coisas que para trás ficam. Ai, mas eu
é incontrolável. Quando eu vejo, eu estou assim. Tem outro antídoto. Agradeça. Isso aí. Reconheça a bondade, a benignidade de Deus, o tamanho da misericórdia dele que nos alcançou, te alcançou. E aí você vai começar a declarar os benefícios de Deus na sua vida rapidinho. Você vai parar de olhar para o outro e vai começar a olhar para a sua realidade. E se no meio disso tudo ainda vier algum sentimento de falta, que seja um lugar de entender que o que falta é mais da presença de Deus. Para que você vá para a presença dele, rasgue seu coração e fala: Senhor, me inunda, me enche, Espírito Santo, tira de mim esse olhar. Eu não quero viver escrava dessa tendência. Eu quero ser essa nova criatura cheia do teu Espírito Santo, que se alegra com os membros diferentes, que celebra a sua soberania, o seu governo, porque ele é justo, porque ele é bom, porque ele é fiel e porque no Senhor não há falta. Então, diante disso, eu vou me alegrar com o que o Senhor faz, tendo descanso de que o Senhor tem programado para mim é o melhor. E nesse caminho, eu acredito que a gente vai conseguir silenciar essas tendências carnais, malignas, sensuais e diabólicas, como o texto que eu li aqui falou, e vamos começar a dar lugar para a vida de Deus e aprendermos a nos tornarmos grandes celebradores da obra de Deus na vida dos outros, porque nele nós somos mais do que satisfeitos, e essa satisfação nos permite olhar para o outro, mesmo que ele esteja em um lugar que possa parecer maior, e você saber: eu estou exatamente onde eu tinha que estar, na companhia do meu Senhor e vivendo exatamente aquilo que Ele tem para mim. Ele sabe o que é o melhor para mim. Que o Senhor abençoe vocês. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Até o próximo Culto das Mulheres com mais um tema do Eu Não Nasci Pra Isso. Tchau, tchau.